não abre mão da verdade, porque sabe que a verdade dói, mas ela liberta. A verdade, ela liberta. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor, muitos não querem dar ouvido ao Senhor Jesus, mas eu quero dizer que a palavra, ela liberta. Nós vemos aqui em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como Paulo, nós podemos abrir mão, não podemos abrir mão da verdade, ou falar mesmo a verdade. Muitas vezes nós queremos abrir mão da verdade, falar a verdade, aquilo que o Senhor tem aos nossos corações. O Senhor está dizendo aqui: por que não entende a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? O Senhor está falando, por que nós não queremos dar ouvido à palavra do Senhor? Como Paulo está dizendo, eu não abro mão da verdade. Seja a palavra a verdade, que doa a quem doer, né? Muitas vezes dói a palavra, a verdade. Falamos a verdade, muitas vezes a palavra dói, mas temos necessidade de continuar falando a verdade. Todos nós necessitamos de libertação em alguma área. Temos que reconhecer que precisamos ter necessidade de sermos libertos, porque nascemos em pecado e estamos presos a ele desde o nascimento. Temos que reconhecer que é preciso ser liberto. Muitas vezes diz, eu estou bem. A pessoa às vezes não consegue se livrar de um vício, né? Mas ele diz que está bem, né? Muitas vezes ele diz que está bem, não quer ouvir a verdade, aquilo que o Senhor está falando. Temos que ser libertos. Muitas vezes aqui o Senhor está dizendo, a pessoa às vezes não consegue se livrar, muitas vezes do vício, da bebida, né? De uma pornografia. Não quero dizer enquanto você não reconhecer, eu quero dizer, enquanto você não reconhecer que é liberto, você jamais mudará a sua vida. Enquanto não houver libertação, jamais mudará a sua vida. Então temos que ter a libertação, ser liberto, dar ouvido à palavra do Senhor Jesus. Mas Jesus é o libertador. O libertador aqui essa noite não sou eu, não é o pastor. O libertador é Jesus. Ele está falando que para ser liberto nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Muitas vezes nós dizemos que estamos libertos, mas andamos no pecado, fazendo coisas que o Senhor não se agrada. O Espírito Santo do Senhor está falando aqui essa noite aos nossos corações. Mas Jesus é o libertador. Ele nos diz em Lucas no capítulo 4, no versículo 18: o Espírito do Senhor é sobre mim, Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade e recuperação à vista aos cegos, e para libertar os oprimidos. Eu quero te dizer, só Jesus que pode libertar. Jesus, Ele é o caminho e a vida. Ele liberta, restaura, transforma e dá vida eterna. Nós não damos vida eterna a ninguém, mas se você der ouvido à palavra do Senhor Jesus e deixar Jesus entrar no teu coração, Ele vai te libertar. Como nós vemos o Senhor Jesus falando aqui, né? No versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta é o Senhor Jesus. Muitas vezes, como eu disse aqui, a palavra do Senhor está dizendo, muitas vezes nós achamos que estamos libertos, estamos na casa do Senhor, muitas vezes cantando, adorando ao nosso Deus, mas não fomos libertos não. E o Senhor chama a nossa atenção esta noite, é a minha e a sua atenção, a nossa atenção esta noite, que nós paramos e vamos ver se realmente nós estamos libertos, se tem coisas que nós lá no passado não estamos carregando. O Senhor está pedindo aqui essa noite que nós deixamos para trás, porque nós não vamos conseguir chegar lá com o Senhor Jesus com as coisas do pecado, né? Com essas coisas que muitas vezes nos abandonam de Deus, né? Então muitas vezes as pessoas, quando estão lá no mundo, no vício, na bebida, na pornografia, nas coisas erradas do mundo, do adultério, e quer continuar na casa do Senhor achando que está, né, tudo bem, né, está encoberto, ninguém sabe, o irmão não sabe, ninguém sabe, e eu estou ali, né, eu estou adorando, Deus está aceitando, você está adorando, mas Deus está falando para nós
aqui essa noite, que nós devemos ser libertos, né, essa noite, deixarmos as coisas do mundo, essas coisas que muitas vezes atrapalham nós chegarmos ao céu, chegarmos ao Senhor Jesus, né? Então o Senhor Jesus está falando: por que não entendeis a minha linguagem? Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Porque o Senhor fala comigo, com cada um de nós. O Senhor está dizendo assim: por que não entendeis a minha linguagem? Por que não poderes ouvir a minha palavra? Então o Senhor está chamando nossa atenção para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, ouvir o que Ele está falando. Não importa quem o Senhor está chamando, Ele pode chamar o mais simples, o mais, né, o irmão até de alto poder aquisitivo, o mais simples. O Senhor está falando e fala aos nossos corações. Quando nós reunimos na casa do Senhor, o Senhor Jesus se faz presente e Ele fala aos nossos corações. E Ele está falando: por que não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes o diabo como pai? É isso que o Senhor está falando ao nós. Nós temos o diabo como pai, que satisfaz os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. Desde o princípio ele foi homicida. Não se firmou nele a verdade. Nele não se firma a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? O Senhor está falando a verdade aos nossos corações, né? Que nós possamos ser libertos das coisas que não convêm ao Senhor Jesus, para que um dia nós possamos entrar no céu. Quem dentre vós me convencerá do pecado? Lhe convencerá do pecado? E se vós digo a verdade, por que não credes? Então o Senhor está chamando a nossa atenção. O Senhor está falando ao meu e ao teu coração aqui essa noite, falando a verdade a nós, e que nós possamos ser libertos e livres. É o que o Senhor Jesus está nos dizendo aqui esta noite. Glória a Deus. A Bíblia nos ensina que o pecado aprisiona, ele escraviza o homem. Cristo veio para o quê? Para nos libertar. Se a Bíblia nos ensina que o pecado está escravizando o homem, então vamos deixar o pecado de lado, vamos servir a Jesus, porque o Cristo, Ele liberta, Ele nos dá a capacidade de viver uma vida santa. Esse é o propósito do Senhor, dar a nós a capacidade de viver uma vida santa. Nós estamos na igreja aqui esta noite para ouvir a palavra do Senhor. A esperança do Senhor é a nossa força, e que nós possamos estar cada dia mais na presença do Senhor. A Bíblia nos fala sobre a liberdade de expressão, mas a liberdade que o Senhor nos dá não é essa. O Senhor fala que nós possamos todas as coisas, mas nem tudo nos convém. Então que nós possamos ouvir a palavra do Senhor e ver se realmente aquilo que onde estamos por nossos pés, se realmente é isso que o Senhor quer de nós. Amém? É só até aqui que eu vou falar. Não vou falar mais, porque o Senhor não mandou eu falar mais. Eu não vou falar. Então o Senhor está falando aos nossos corações. Muitas vezes o pastor Sebastião está até preocupado: meu Deus, as horas estão voando. Mas o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor quer liberdade, quer que nós sejamos livres, mas na presença do Senhor Jesus. Ser liberto do pecado. Aquilo que nós fazíamos lá fora outrora, aqui dentro, na casa do Senhor, aqui dentro, modo de dizer, a nossa vida espiritual, que ela possa ser diferente. A liberdade espiritual envolve a libertação de forças. A liberdade espiritual, ela envolve a libertação de forças malignas e a capacidade de se relacionar com Deus de forma livre e verdadeira. Liberdade, essa é a liberdade que Deus nos dá, de forma livre e verdadeira. Essa é a liberdade espiritual, envolve a libertação das forças malignas. Nós somos libertos das forças malignas. Por que nós vamos dar ouvido ao inimigo? Então vamos deixar essas coisas de lado e vamos realmente servir ao Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus cada dia mais, para que nós possamos alcançar o galardão. É o que nós esperamos, alcançar o céu de glória, estarmos com o Senhor Jesus, que nós possamos realmente deixar o que não pertence ao Senhor Jesus, que lá no céu nós não vamos levar nada, bagagem nenhuma, né? É o que o Senhor fala, que essa noite nós não vamos levar bagagem. Não adianta achar que vai ter um atalho para nós. Não tem atalho, não tem. Deus isso aí não leva em conta. Leva sim.
Leva. Se eu falar para você que Deus não leva em conta, eu estou sendo mentirosa. E a palavra do Senhor está dizendo assim: por que não des ouvido a minha linguagem? Não está entendendo o que eu estou falando? Então o Senhor está falando: não tem atalho. Então a bagagem não vai entrar no céu, né? Então nós vamos entrar adorando o nosso Deus em espírito e verdade. Se nós falharmos, vamos pedir ao Senhor: tenha misericórdia de nós, Senhor, que eu não fale, que eu possa estar cada dia mais na presença do Senhor, que nós somos pecadores redimidos na presença do Senhor, que nós possamos cada dia mais buscar a presença do Senhor, né? Dar ouvido ao que o Senhor está falando. Mais uma vez, o Senhor diz mais uma vez: não tem atalho para nós. Então o caminho do Senhor é estreito, para que nós possamos entrar no céu de glória e encontrar o nosso Rei Jesus. É o que nós esperamos.